Fala pessoal, boa tarde a todos. É com muito prazer e alegria que hoje nós vamos receber Wander Iacovino, um dos maiores jogadores de futsal que nós tivemos no país, e se não no mundo. Wander já vai estar chegando aqui para a gente fazer um bate-papo bacana sobre futsal. Wander acabou de chegar aqui, já vou adicionar ele para a gente conversa, que eu acredito que vai ser um verdadeiro conhecimento sobre o futsal. Boa tarde, Wander. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Wander, obrigado desde já por você ter aceitado esse convite de participar desse projeto de lives. Nós estamos chegando na 42ª live. Coisa Com, boa, hein? graças a Deus. Na verdade, no ano passado quase nós tivemos a oportunidade pela Escola de Capacitação da Federação Mineira, né, de futsal, Isso, organizar um curso no sul de Minas, mas acabou não sendo viável naquele momento. E nós criamos esse projeto aqui em Minas, decolamos com ele para São Paulo, iríamos para o Rio esse ano, entramos também na área da gestão e marketing esportivo, e infelizmente, devido à pandemia, estamos todos restritos em casa, né, por esse momento, temos certeza que isso vai passar logo. E aí criamos esse projeto de live com muito foco no futsal, e felizmente tem sido muito positivo. A gente tem cerca aí de 300, 400 pessoas assistindo a nossa live a cada uma que a gente faz, e já estamos aí rumo a 50. Ah, mas é bem legal, muita informação, é bacana isso aí, né? E ter essa interação, muitas pessoas que não têm essa possibilidade aí de estar compartilhando, isso é bacana, e parabéns para você aí, que é um dos precursores aí desse trabalho assim, bem legal, e aqui a gente também está à disposição para poder ajudar, falar um pouquinho, entender um pouco, falar da carreira, falar do futsal, da parte tática, que quem se interessa, né? É bem legal, e a gente tem esse canal, infelizmente, tivemos esse problema com o coronavírus aí, né? Mas de uma outra forma também, eu acho que serviu para unir bastante as pessoas, né? Conversarem mais, estarem mais próximos, isso eu acho que é bem legal também. Com certeza, né? E nós temos esse pensamento também de contribuir com esse pessoal que está em casa nesse momento difícil. O esporte tem sofrido um impacto muito grande com essa paralisação, escolas, categoria de base, as equipes adultas do futsal, do futebol, tudo parado, né, Vânia? Então essa foi uma ferramenta que nós encontramos de compartilhar um pouco de conhecimento e trazer profissionais como você, que é uma referência para nós, que estamos aqui na parte externa, vou dizer assim, da modalidade. Você é uma referência para todos nós, foi um ídolo, é um ídolo, né, das quadras como atleta, e hoje vem consolidando cada vez mais como treinador de futsal. Mas antes de a gente iniciar, eu queria te pedir para você se apresentar aí para a turma que está chegando, falar um pouquinho da sua carreira também como atleta, você que foi um fenômeno dentro das quadras. Bom, hoje, logicamente, eu sou treinador de futsal, né, mas também comecei como atleta bem lá no início da minha carreira, e eu acho que como muitos ali também, eu iniciei no colégio, e aí ali aos 12 anos, a gente tinha uma equipe dentro do colégio, que eram os melhores atletas ali da equipe da idade, né? Acho que era a sexta série, tinha 12 anos, e a gente recebeu um convite para fazer um amistoso contra o Clube Esportivo da Penha. E dali que se iniciou. A gente foi lá, fez um amistoso, aí os dirigentes gostaram, né? Lembro que era o pai do Serginho, o outro era o seu Galdino, eram os diretores da categoria, e me fizeram o convite para participar da equipe. E aí, desde ali, eu comecei, fui até... antes era mirim, infantil, infanto, hoje é sub-7, 9, 11, né? São outras nomenclaturas. Eu fui até ali, até o infanto, que eu acho que era 16 anos, e depois eu fui para o juvenil, que aí também alguns diretores que participavam do Clube Esportivo da Penha foi para o Gercan, que era o seu Henrique, o seu Darcio Henrique. E ali eu participei também dos meus 3 anos de juvenil ali no Gercan, tendo a possibilidade também de participar de várias competições, ganhar vários títulos. Segui ali com o meu primeiro ano também de adulto,
onde a gente conquistou também um título estadual. E dali eu comecei a ter uma carreira mais, dizer, nacional, não só a nível estadual, né? Eu tive meu primeiro convite para ir para o Sumov do Ceará, né? Foi, eu acho, um dos primeiros a sair de São Paulo para jogar fora do estado. E ali começou. Eu joguei no Sumov, aí voltei, joguei no Moinho Água Branca, na Bordon. Depois eu volto para o Ceará para jogar no Banford. Do Banford eu vou para... Minha primeira proposta que eu tenho para ir para a Espanha, vou jogar no Mitsubishi de Ceuta, junto com o Jorginho e o treinador Ferretti. Aí tenho mais um ano lá em 93, só que eu fico um pouco só, que é na Academia Postal, que é em Orense. Aí eu volto para o Brasil para jogar na Impacel, que foi uma equipe, assim, que na época de 12 atletas, praticamente 8 ou 10 eram os jogadores da seleção brasileira. E aí depois, em 95, eu venho para a GM de São Paulo, onde eu termino a minha carreira, né? Ficam 6 anos, até o ano de 2000, e ali começo o meu processo como treinador, mas já antes ali, uns 3, 4 anos, já quando eu estava na GM, eu já vinha me preparando para ser treinador, estudando, pegando muito conhecimento dos treinadores que eu passei, lógico, né, que a gente sempre procura aproveitar o que a gente acredita, que a gente acha que vai se encaixar do que a gente acredita do nosso esporte. E aí, a partir dali, começo essa carreira de treinador, passei pela seleção brasileira como treinador, né, como atleta também foram 12 anos, capitão em 92 e 96, e aí treinador do Barueri em 2003, depois eu vou para Joinville, onde eu fico 2 anos, aí volto depois para lá, onde eu terminei, onde fiquei 5 anos, quer dizer, foi um total de 7 anos ali. Passei na Cortina também e tive também passagem pelos Jogos Universitários, né? Pelos universitários ali, que foi a Uninove. E também tive uma passagem para ajuda mesmo no clube que a gente é sócio, no Círculo Mitado aqui de São Paulo, como um gerente, um diretor, para ajudar, mas mesmo para ajudar os meninos ali que queriam uma oportunidade. O Wander, e é uma carreira vitoriosa, né? E você teve diversas experiências naquele futsal que a bola era pesada. Eu estava vendo uns vídeos seu ontem, hoje, que o lateral ainda era cobrado com a mão. Como que era jogar o jogo de futsal? Você hoje como treinador, como era jogar aquele jogo e ver a dinâmica do jogo de hoje? Eu costumo dizer assim, que aquele jogo antigo era bom para quem jogava. Agora, para quem que assistia, realmente era um jogo muito monótono, a quadra lógica ela era menor, mas assim, você podia passar a bola 3 vezes por goleiro, então assim, o jogo não era um jogo tão dinâmico. Se tornava um jogo mais de pivô, né, porque o goleiro lançava muito para o pivô, mas não era o dinamismo que tem hoje. Então, o gostoso era quem jogava, mas para quem assistia realmente, principalmente na televisão, assim, acho que não era um jogo muito agradável de se estar assistindo. Mas, com certeza, ali me ajudou muito, porque muito do que eu coloco hoje em prática, eu fui buscar lá, da época que eu jogava, então, das coisas que eu já acreditava como jogador ali, que eu procurava já colocar, eu procurei muita coisa de lá, mas sem dúvida que hoje, assim, a bola ela é muito melhor qualidade, hoje o material esportivo ele é muito melhor, as quadras maiores elas ajudam, mas mesmo assim hoje a gente já vê que também a dinâmica ela é muito grande, hoje o jogo é um jogo muito de força, né? Mas eu acredito que assim, tudo tem o seu tempo, mas eu prefiro o jogo de hoje, não só para, assim, lógico, para jogar, a gente hoje já não consegue jogar mais, né? Mas de visibilidade e para o jogador é muito melhor o que se tem hoje, uma bola boa, quadras adequadas, sem dúvida, eu acho que a evolução ela foi muito maior. O que eu gostaria de ter e ver, porque eu acho que ajudaria muito mais a sair gols, era até a possibilidade de a gente ver um lateral, o escanteio com a mão novamente,
porque saíam muitos gols nesse sentido, né? Eu acharia interessante, pelo menos, tentar uma mudança para ver como fica, apesar de hoje a gente ter muitos gols de bola parada, de escanteio, né? Eu acho que a gente se adequou bastante também a essas situações, mas eu acho que com o lateral você é muito mais milimétrico, ali os passes são muito mais corretos, ajustados. Eu acho que o número de gol ele aumentaria. O Wander, e na sua visão, assim, a gente hoje a gente tem feito lives com diversos treinadores, com atletas, e a gente tem discutido muito a questão da tomada de decisão. No seu na sua época que você era atleta, a gente percebe que vocês eram, a habilidade ela era superior, a habilidade técnica ela era superior do que a preparação física e a tática. A tomada de decisão que vocês tinham, ela, além de ser extinta, ela era inteligente, lógico, no desenvolvimento do jogo. Como que você vê hoje o futsal? Ele ainda é mais tático, ele é mais físico, ou a habilidade técnica do atleta ainda sobressai? Bom, é que eu também peguei ainda um pouquinho a fase que, assim, você treinava 2 vezes só por semana, então a tua parte física também ela não era tão apurada como se é hoje, né? Então você não conseguiria aguentar um ritmo que se tem hoje dentro do futsal, né? Mas eu acho que desde aquela época ali você tinha tomadas de decisões ali, eu acho que tinha o conhecimento muito dos jogadores, dos encaixes que a gente fala hoje da dualidade, né? Daquele jogo de dupla, jogo de um ala com pivô, jogo dos alas, do back com o pivô, apesar da época assim, o pivô dificilmente saía para ajudar no ataque, né? Eu acho que isso aí foi um processo que foi acontecendo naturalmente depois, né? Mas assim, as tomadas de decisões elas já vinham desde lá do passado, tanto é que, como eu falei, né? A gente busca muita coisa de lá do passado para sabe que o jogo de hoje ele vai ajudar bastante. Então, assim, eu acho que hoje a gente depende muito de informações, o jogador fica muito atrelado às informações que o treinador passa para ele, né? E o que eu tenho que procurar é que, assim, lógico que a gente dá informação, mas o jogador ele tem que ter essa inteligência, saber o momento do jogo, quando é o jogo coletivo, quando é a situação que ele pode fazer uma mudança e ali combinada com o jogador, ou ele mesmo, é o instinto dele de sentir uma marcação, ela fechou por dentro, ou ela fechou a paralela, então eu posso tomar uma outra decisão, um jogador pode estar infiltrando e eu descobrir esse passe. Então, todas essas situações, eu acho que tem do jogador, mas requer treinamento mesmo, que a gente sempre fala e conversa, para um time começar a se encaixar, ele demora uns 3, 4 meses assim, né? Para começar a entender os processos e de conhecimento mesmo deles ali, além, lógico, da parte organizacional, parte tática do jogo. Ô, Wander, e dentro da seleção, né, você teve 2 momentos, com o atleta e depois do comando técnico, né? Como foram aquelas conquistas lá do Mundial da Fifusa, né? E depois, mais recente, como treinador, como foi vestir a camisa da seleção? Eu passei pelos 2 processos, né? Tanto o da Fifusa como o da FIFA. O primeiro Mundial que eu participei foi da Fifusa em 88, eu era bem nove, eu tinha 21 anos na época ali, que foi a nossa derrota para o Paraguai. Foi a primeira derrota ali. Quer dizer, a seleção também ela vinha de um processo de transição, algumas brigas políticas, jogadores que não puderam ir porque, enfim, não aceitaram que alguns jogadores tinham sido cortados. Enfim, o ambiente não estava realmente de acordo do que a gente sempre teve lá. Lógico que isso não justifica, mas eu acho que é um fator importante, que é uma coisa que a gente vai aprendendo. O ambiente bom dentro do um vestiário, dentro dos jogadores, da comissão técnica, a gente sabe que se não ganha, ela ajuda bastante nesse processo ali, né? Depois participei do Mundial de 92 ali já como capitão, mas assim eu tive propostas para ir para fora do Brasil, mas prometi para mim mesmo assim, que eu só sairia do Brasil depois que eu disputasse o Mundial e conquistasse esse título, que era uma coisa que eu queria muito. Então, naquele momento, para mim, eu não me preocupava com
com a parte financeira. Eu me preocupava mais era uma conquista individual e lógico também de equipe, mas a gente sabia de alguns jogadores que a gente tinha passado por isso, era eu, o Serginho e o Ortiz, que a gente teve nessa derrota ali, né? E do quanto ia ser importante para a gente, apesar de todo o processo ter sido diferente. Quando a FIFA chega, a bola ela é diferente, a bola quica, a quadra ela é maior, enfim, algumas situações que a gente passou, que a gente investiu, que muitos não sabem, mas foi um campeonato muito difícil da nossa participação e principalmente da nossa conquista, né? A gente tem algumas coisas assim, eu gostaria muito de ter os vídeos dos jogos assim para poder passar. Eu tenho algumas coisas, mas são mais de gols que me passaram, alguns amigos espanhóis que tem isso aí, eu procuro colocar do que foi, e aí foi se mudando também até que em 96 já as regras mais adaptadas ao futsal, que já começa a gente perceber, a bola já lá não quicava tanto como quicava, parecia uma bola de campo, e o jogo começa a ter um dinamismo melhor, uma qualidade melhor do jogo, e aí sim eu acho que fica muito próximo do que é hoje. Tem algumas ligas no mundo ainda que tem um pouquinho diferente, a gente vê o caso da Rússia, que o jogo vai de 25 minutos, acho que são 20 cronometrados, mais 5 corridos. Então, tem algumas coisas que se mudam. Em alguns lugares você pode fazer bloqueio, outros não. Então, eu acho que umas coisas têm que se unificar para que todos tenham os mesmos direitos e não levem uma vantagem que, de repente, alguns levam quando estão disputando algumas competições. E depois, aí, em 2000, eu já vinha com esse processo, né, de querer parar, e aconteceu o convite para dirigir a seleção, e aí eu já, né, eu fiz administração de empresas, e aí eu entro para fazer também educação física, e formo em educação física, aí assumo a seleção brasileira lá, na Guatemala, que a gente perde o título também, né, são 3 gols de bola parada, a gente estava ganhando 3-2 até o finzinho. Mas são situações que acontecem. Eu já vinha falando há 10 anos que o esporte ele vinha crescendo. Isso é bom para o desenvolvimento do esporte. Mas para nós ali, infelizmente, não. Nós queríamos muito ganhar, mas são processos que acontecem. E aí eu vou para clube, saio da seleção e volto ali em 2009 para a seleção para ser auxiliar técnico da equipe adulta, ser o treinador da equipe sub-20 da equipe juvenil masculina e da equipe adulta feminina. E esse foi o meu processo dentro da seleção brasileira. Ô Wander, até já que você citou o futsal feminino, como que você tem observado o crescimento do futsal feminino nesse momento no país? Nós temos aí a Amandinha, que é a melhor jogadora do mundo aí de forma sequencial, né? Eu vejo assim com muitos bons olhos assim, mas muitos jogadores aparecendo, muita qualidade, né? Numa época ali que até que eu fui treinador ali, tinham algumas jogadoras que estavam saindo do país, principalmente para a Espanha, né? Então era mais um grupo que você já sabia as convocações, né? Eu acompanhava muito as competições aqui nacionais para poder convocar, mas a gente já via grandes jogadores, mas sempre ali com mais ou menos uns nomes, ali, pelo menos uns 8 você sabia que iam estar ali. Hoje eu vejo assim, o treinador, o Wilson Saboia, que é um amigo, familiar também, né? Primo da minha esposa, e assim, tenho um carinho muito grande, torço muito por elas, pelas meninas, assim, elas são muito dedicadas, o merecimento delas estarem onde estão, onde chegaram, o que elas brigaram para isso. Eu sinto falta de uma coisa só, que na minha época acontecia, que é uma liga nacional, que era muito bacana, das competições. Hoje, infelizmente, então isso, tem a Copa do Brasil, tem a Supercopa, mas eu acho que uma competição como é dos moldes do masculino, eu acho que seria bem legal, bem bacana, e como está acontecendo no campo, né, que se pudesse fazer com que as equipes que tem a categoria adulta também tem uma categoria feminina participando, e a gente tivesse uma liga assim bem forte para que cada vez mais a nossa
acho que já é forte a nossa equipe feminina, ela se tornasse ainda mais como competição e mais como organização. Na live que a gente fez com o Taveira aqui da Liga, ontem também com o Bernardo, lá, que é o coordenador técnico, esse assunto vem sendo desenvolvido e a gente torce para que seja colocado em prática para contribuir para o futsal feminino, né? Claro. Ô, Wander, e essa situação, você nos disse que você ficou os últimos 6 anos da sua carreira na GM, né? Que é uma equipe que a gente percebe que grandes nomes passaram por lá do futsal, a gente escuta muita história, sempre sendo citada a GM, e você teve a camisa número 12 eternizada lá em sua homenagem. Como foi isso? Pois é, então assim, a GM, assim, para mim, foi uma das grandes formadoras desses jogadores, e muitos passaram pela seleção brasileira. Tinha uma categoria de base que vinha desde do sub-7 lá até a categoria adulta, então os meninos tinham a referência lá dos adultos, tinham seus ídolos, e isso era uma coisa muito bacana, muito legal. A estrutura que se oferecia ali dentro do clube era muito bacana. E eu passei boa parte ali, né, do processo ali, conheci tudo. E lógico, né, você jogar 6 anos na equipe, lógico que eu já era um cara mais conhecido, já tinha tênis com o meu nome, enfim, já era um cara já mais popular ali. E foi muito bacana, assim, muito feliz quando eles fizeram dessa homenagem, que lá eu fui conversar com eles, que se eles também não me liberassem, eu não sairia para assumir a equipe da seleção brasileira, porque eu tinha um contrato em vigor ali, mas eles de maneira uma entenderam, sabiam que era uma oportunidade, né? Como a gente fala, né? O cavalo passa e a gente tem que subir nele ali, né? Senão outros vão subir. E assim, eu fiquei assim, super feliz, alegre, é uma coisa que a gente guarda para a vida, isso é uma coisa que eu tenho e que guardo no meu coração como uma das mais importantes. Foi a minha última partida, em que eles hastearam a camisa e ela ficou até o tempo que o clube, hoje me parece que ele foi vendido ali, né, as instalações ali, a minha camisa pendurada, número 12, ela foi eternizada ali. E é um motivo, lógico, de muita alegria, assim, de um garoto que saiu dali com 12 anos, não imaginava o que ia acontecer lá na frente. Eu tinha assim muita vontade, muita determinação, queria os meus objetivos, sabia o que eu poderia alcançar, mas em momento algum passava na minha cabeça que um dia eu teria uma camisa eternizada de um clube com o número que eu joguei por tanto tempo. Enfim, agradecer muito, principalmente o presidente da época, Carlos Vicello, o Reinaldo Simões, que era o diretor ali na época, enfim, pessoas que marcaram muito a história da GM e a minha história pessoalmente. Bacana. Você tem uma história boa com o Reinaldo aí, né? O Reinaldo mandou uma mensagem que falou que tá ele falou que vai deixar para o final. Pode para ele pedir para contar qualquer uma, porque eu pedi para ele contar, ele só contou uma. Ele não quis, né? Mas hoje a gente está conversando umas coisas mais sérias. Deixa ela para o final aí que a gente conversa. Eu acho que é o bom do nosso esporte, a gente conhecer pessoas e ter essa intimidade, de poder também essa amizade se transformar numa amizade familiar, que é o que eu tenho bastante com as pessoas, de poder conhecer atletas, treinadores, enfim, pessoas que eu convivo até hoje, que a gente possa ter uma boa relação. Lógico que você não consegue com todos, né? Afinidades são coisas assim que elas acontecem naturalmente, mas assim, tenho certeza que a maior parte das pessoas que conviveram comigo, assim, acho que deve ter um carinho, porque eu sempre fui uma pessoa assim, que procurei ser honesta, correta, justa, no momento também que eu estava falando, sabendo o meu momento, assim, de apoiar esses meninos que estavam chegando, nunca tive esse problema de, quando estava parando a carreira, de os meus minutos serem menos, muito pelo contrário, tinha plena consciência disso e ajudava muito esses garotos que estavam subindo, principalmente conselhos, não só dentro da quadra, mas fora, que a gente sabe que é o principal, né? A gente passou por muitas situações, né? De ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, aproveitar, estudar enquanto pode, porque a gente sabe que a carreira é curta também, então tem que aproveitar tudo. É o que eu procurei passar e tentar
nesse tempo que eu fiquei ali como atleta e lógico, como treinador, que hoje também a gente é um educador. Com certeza, diz tudo, Wander. Wander, e como foi a experiência de ser comentarista do futsal? Foi assim, legal. No início, lógico que é um pouco diferente, né? As situações que a gente... Uma coisa é você dar uma entrevista para a pessoa ali, outra coisa é você estar de frente com uma câmera, tendo que falar. Muitas vezes você está olhando para a câmera, não está olhando para uma pessoa. Então, nisso você vai tendo um pouquinho de dificuldade, mas depois você vai aprendendo. Eu acho muito importante a pessoa, o narrador, os comentaristas, não, os caras que estão ali dentro da quadra ali te ajudando também, né? Os repórteres estão ali, a coisa vai caminhando, vai facilitando. Eu tive a felicidade assim de trabalhar com, nossa, ótimas pessoas, nossa, Luiz Roberto, enfim, eu posso ser injusto com alguns ali, mas, poxa, a maioria do pessoal ali, principalmente da Globo, eu trabalhei com o pessoal também da Rede TV, assim, pessoas maravilhosas ali que me ajudaram bastante e foi um aprendizado também ali, né? Tudo que eu acho que você passa pela sua vida são aprendizados e que a gente guarda para a vida. Pô, do Eduardo Moreno, nossa, tem pessoas ali que realmente assim me ajudaram bastante e também me fez eu crescer mais ainda, não só como meu profissional, mas como minha vida pessoal, né? Como é um outro lado, como funcionam as outras coisas assim, é bem bacana. A visão muda em relação ao jogo, o Wander? Assim, que assim, ela não muda muito para mim, porque assim, eu já era treinador. O que assim, eu me preocupava muito, como eu fui como atleta, e eu vejo muito hoje, assim, principalmente de ver o futebol. Muitas vezes assim a gente vê as pessoas sendo muito cruéis assim com os atletas, assim, não sabe que tem uma família por trás, que está ali assistindo, escutando. Então assim, você sabe as palavras que você vai usar ali, de repente a pessoa não está num dia bom ali, né? E não é por isso que ele deixa de ser um mau jogador, muito pelo contrário. Então, essas coisas que eu me preocupava muito também, porque eu sei que ali um cara que está na seleção brasileira ou um jogador, alguma qualidade ele tem, principalmente na seleção brasileira. Então, uns menos, outros mais, mas procurando sempre fazer umas análises muito críticas, sim, mas sem ter aquela análise pejorativa que eu sempre ouvi assim de alguns comentaristas, principalmente de futebol, e aquilo me machucava muito. Eu me colocava no lugar do jogador, assim, falava, poxa, como pode falar isso assim? Uma família que está por trás, tem tantas formas de você falar, né? Muitas vezes o cara está querendo aparecer, e assim, eu não gosto muito desse lado, não. Eu prefiro, assim, saber que tem um ser humano lá do outro lado e que as coisas podem não acontecer e, de repente, se não for um jogador, vai ser uma outra coisa, mas, assim, com dignidade, com caráter, assim, que eu acho que é bem bacana. Ô, Wander, eu queria aproveitar aqui, antes de eu ir pular a pergunta, mandar alguns abraços aqui pro Bier, do Corinthians, que está aqui na escuta, o Dilson do Fluminense, que está aqui, Peri, Zé Raimundo, da Federação. Dilson, um cara bacana, né? Teresópolis, trabalhou muito tempo lá, hoje trabalhando nas categorias de base. O Bier, que é um amigo ali, a gente se enfrentou muito, mas antes ele bem novinho ali, ia acompanhar a gente no círculo militar ali, ainda nem era treinador, e hoje é esse fenômeno. Enfim, muita gente aí bacana, e a gente fica feliz, né? O pessoal do nosso meio, estando aqui para falar um pouco, se quiser perguntar, pode perguntar, aqui que não tem problema nenhum. Então, eu vou falar e vou deixar o pessoal que quiser mandar mensagem agora, algumas perguntas, nós vamos entrar um pouquinho na parte de treinador agora, né? Ô, Wander, você já começou a contar um pouquinho, mas como que foi assim, aquele momento que você analisou que era a hora de você se tornar técnico de futsal? Bom, então, assim, eu fui estudar, né? Me formei em educação física e as coisas parece que elas se encaixaram, assim. Eu fui fazer pós-graduação e logo depois que eu terminei eu já recebi o convite. Eu já tinha trabalhado na seleção, já tinha trabalhado
em Barueri, só que eu estava terminando meu curso, né? Como eu falei, eu tinha feito já administração de empresas, mas eu achava importante a carreira acadêmica diretamente ligada à educação física. Eu acho que ali me daria subterfúgios importantes, principalmente para dar com o lado humano, né, das pessoas ali. E logo que eu terminei a pós-graduação, recebi um convite do Joinville, e ali eu comecei em 2006, apesar de 2003 ter trabalhado em Barueri, a gente também ter feito um grande trabalho ali, com grandes jogadores, Paulinho, Almir, Nuno, Thiago, que a gente trouxe da Ubra. Assim, a gente fez um grande time, nós chegamos, tenho certeza que a gente ia chegar nas finais ali, como realmente a gente conseguiu por pontuação, mas enfim, a gente teve um problema lá de cartão e a gente foi desclassificado, mas ali já começava um grande trabalho. Fernandinho, que hoje está em Portugal, nossa, um atleta que assim, adoro, que começou comigo no início, Cabriúva também. Mas enfim, e aí em 2006 eu assumo ali Joinville, a gente faz um ótimo trabalho, a gente é campeão dos Jogos Abertos, a gente fica em terceiro na Liga Nacional, a gente faz a semifinal com a equipe do Jaraguá, e chego acho que na final também do campeonato estadual contra o Jaraguá também. Então, assim, foi um início muito bacana, muito promissor. Em 2007 eu sigo ali em Joinville, a gente aí já é finalista da Liga Nacional, né? Que é 2 anos ali, um é terceiro, aí outro segundo, os dois contra a equipe de Jaraguá que tinha a base da seleção ali, né? Então, a gente ficou com o vice-campeonato também ali, mas fazendo também ótimas competições. Aí dali eu saio e vou para Cortiana, do Rio Grande do Sul, que a gente também chega entre os 4, fica em terceiro também, pego novamente a equipe de Jaraguá na semifinal. O Jaraguá era um carrasco ali, né? Pedra no sapato, né, mano? Era, jogador de seleção, mas eu acho que a ambição é essa mesmo, de sabe, bater os melhores, é o que eu sempre busco e falo com os atletas ali, a gente fica em terceiro também. E aí, em 2008, eu saio e vou um convite através do Dr. Aécio de Borba, do Pipoca, né? Marcos Sorato, que era o treinador da seleção, que estava assumindo o lugar do PC, e do Reinaldo Simões, já era um amigo, para eu ser o auxiliar técnico e ser o treinador do sub-20 da seleção brasileira masculina e treinador do adulto, né? E eu, assim, botei uma condição muito... assim, ó, eu tenho, mas assim, eu quero ter uma participação ativa, eu não estou aqui só para assistir, olha, eu quero ser um cara colaborador mesmo, que vai poder ajudar a seleção, assim, né? E foi, assim, de primeira que o Pipoca falou, não, velho, é isso que eu quero. O Reinaldo também, que já me conhecia, já tinha trabalhado comigo, e o doutor Écio também, e ali a gente fez um grande trabalho, até a conquistei bastante coisas ali, com 3 títulos mundiais femininos, conquistamos o título masculino em 2012 com a seleção, sul-americanos sub-20, com a feminina também, assim, foram anos muito vitoriosos ali dentro da seleção. E dali, como houve algumas mudanças, e eu não concordava com as mudanças, né, que tinham acontecido, eles tinham dispensado o Reinaldo, acho que como supervisor na época, que tinha ganho tudo, né, era uma mudança política, e eu assumi outras pessoas, eu não achava correta aquela situação, e eu pedi também para sair, e aí saí junto ali. E aí, em 2013, eu fico... é um ano que eu fico ali mais estudando, tentando apresentar projetos para montagem de equipe. E aí, em 2014, recebo o convite, final de 2013 para 2014, para assumir o Brasil Quirim, né? O Sorocaba hoje, né? E ali a gente faz um grande trabalho também, a gente conquista praticamente tudo, assim, a montagem da equipe. Eu já tinha alguns jogadores contratados, e eu vou e já consigo contratar alguns jogadores. Foi Felipe Melo, o Bruno Souza, o Rafa, que veio de São José, com a ajuda do Reinaldo ali, que tudo passava por a gente, né? E se tinha o meu aval, se não tinha. Então, foi uma coisa importante também, já tinha alguns jogadores já tinham sido convocados, né? O Fernando, que está aí, poxa, esse é um menino que eu adoro também, que, nossa, craque, assim, que, poxa, devo sou muito grato aos caras ali que, principalmente,
ajudaram nas conquistas tanto de 2014 como 2017 ali. E ali a gente forma um grande time, né, com o Falcão ali liderando, né, sendo o responsável pela formação da equipe, e a gente forma uma grande equipe ali e consegue títulos ali que muita gente não acreditava, a Liga Nacional, o campeonato, a Liga Paulista, né, e o campeonato regional aqui em São Paulo. E aí eu fico... Ô, Wander, e os atletas? O Falcão acabou de entrar aí, já ia... já ia falar uma coisa sobre o Falcão também aqui, que é uma coisa muito bacana e importante. Eu queria saber, assim, porque você foi ídolo numa geração e o Falcão já era ídolo naquele momento, né? Como era para os outros? Como que você via, assim, a reação dos outros atletas conviver com vocês dois? Primeiro, naquele momento. Vou falar algumas coisas que a gente vivenciou junto. Primeiro, como atleta, né, ele é juvenil e ele vai para a GM para disputar um torneio brasileiro pela GM e já fica também aproveitado para jogar no adulto. E como todo mundo, a qualidade dele já era notória, mas algumas coisas que, como aconteceu comigo, como acontece com os outros, a gente é bom numa coisa, mas a parte de marcação não era tão boa, né? Então ali, assim, eu já conversava muito com eles ali, né? Eu não tinha esse negócio já de que eu jogava. Ele falava muito que ele foi para me descansar, mas assim, a hora que ele teve a oportunidade, ele foi embora. E assim, aí, né, o crescimento dele, a gente jogou junto ali dentro da GM, a gente foi muito feliz, eu acho que principalmente fora, a gente assim, se divertiu muito, ganhamos muitas coisas, jogamos juntos, eram 2 alas canhotos jogando junto. E aí, dentro da seleção, tem algumas histórias assim que são muito, muito legais, muito bacanas, assim, que eu sempre falo. Eu tive a oportunidade, a felicidade de muitos jogadores, mas principalmente ele. Assim, eu joguei junto e depois eu fiquei sentado vendo as maravilhas que ele fazia dentro da quadra. E uma que eu comento muito, a gente está disputando, acho que no Sul-Americano, no sul do país ali, e ele tinha saído, ele estava descansando e ele ia voltar. E na hora que ele ia voltar, eu estou do lado assim dele, ele senta assim, ó, repara que o goleiro do Paraguai ali, ele está adiantado o tempo todo. A primeira bola que tiver que eu entrar, eu vou finalizar direto. Mas foi, assim, batata. Na primeira bola, a bola saiu do chão com o goleiro assim, mas ele, assim, ó, ele nem olhou. Do jeito que a bola veio, ele deu o tapa assim, o goleiro não teve nem reação, nem olhou assim, sabe? Foram assim, impressionante assim. E depois, falam muito, não marcava. Ele era um cara que mais roubava a bola na primeira linha ali. Lógico, tomava alguns dribles, porque ele arriscava demais, mas as bolas de 7 bolas ele roubava 3 era gol, porque a qualidade dele para finalizar era impressionante. Então, assim, e quando a gente montou o time ali na Brasil Quirim, e assim, muito do aval dele, do Reinaldo, assim, das pessoas, do Felipe, né, do responsável ali, ele nunca foi um cara assim, nunca tive isso, de um cara que, por mais que ele tivesse já moral de querer, Wander, me bota eu para jogar com ele, só me bota eu para fazer com esse. Muito pelo contrário, assim, do jeito que colocava, ele ia. Muitas vezes eu falava, Falcão, a bola precisa parar, meu amigo, e os nossos não estão parando, você que vai parar lá, vai para lá. Sim, eu tirava ele de uma característica para ele me ajudar em outra, e assim, nunca vi ele reclamar, de falar nada, muito pelo contrário, eu que era muito chato com ele, e eu falava muito para ele, assim, até em seleção e clubes, poxa, ele estava machucado, ou ele tinha alguma coisa, eu falava para ele assim, ele queria ficar ali, eu falei, Falcão, vamos até a quadra, fica lá, é importante, que eu sei que você está cansado, mas é importante para os atletas, para os teus companheiros que estão aqui, mostrar a importância do que você é, do que você respeita, de você estar junto com eles aqui. E ele, no primeiro momento, pegava, ia junto, sem problema nenhum, assim. Então, assim, eu sei que eu era muito chato para acordar de manhã, eu lembro, eu ia passar os vídeos ali, eles iam com aquela cara ali, mas era tudo pro bem. Olha o Reinaldo ali, faz um serviço. Olha quem chegou. Então, o Falcão, assim, eu assim, agradeço muito a ele, sou assim, extremamente grato por todas as coisas, assim, do que ele
fez, não só por mim, pelas equipes, né, que ele fez, mas pelo que ele faz para o esporte. Eu acho que ele tem que ter alguma coisa a mais ainda para nos auxiliar, que assim, todo o conhecimento que ele tem é importante. Um gênio. Um gênio, né, Wander? Dentro e fora das quadras, tem esse papel agora de fomentar a modalidade, né? E é um atleta, é um profissional que tem uma visão, né? Teve uma visão muito grande do que é o futsal. Em alguns momentos, a gente conversando com alguns colegas aqui, sabe que ele foi até maior que a própria modalidade, né? Mas que ele vem devolvendo isso para o futsal e ele tem um papel muito importante aí de contribuir para a modalidade que possa crescer mais. Ô, Wander, antes do Reinaldo começar com a resenha, você contou um pouco dessa sua trajetória importante, né, como técnico, e como que você foi estruturando como você foi criando sua metodologia de trabalho nesses clubes, dessas equipes vitoriosas que você foi passando, para você se tornar essa referência também hoje como técnico fora da quadra. Então, assim, na realidade, eu passei por ótimos treinadores, assim, né, que eu aprendi muito, Paulo Missalenha, eu vou até lá do Juvenil, do Juarez, do Salomão, pessoas aqui maravilhosas que infelizmente faleceram, Vagnão, assim, um irmão aqui que eu tive. Então eu fui assim absorvendo dessas pessoas, do Ferretti, principalmente do PC, e ali colocar em prática o que eu acreditava, a minha metodologia, a minha forma de trabalho, o que eu sempre privei, foram pelas coisas sendo corretas e tendo pessoas do meu lado que, sabe, estivessem ali do meu lado nos momentos bons e ruins, porque a gente vai ter, que eu sempre falo para eles assim, ó, nós vamos ter um momento bom e vai ser muito bacana, legal, mas nós vamos ter os ruins. E nesse ruim aqui é a hora que a gente vai ter que estar junto, unido, porque aqui ninguém resolve nada sozinho, não é só o treinador que resolve, não são só os jogadores. Então, e a forma de trabalhar, eu acho que assim, o dia a dia é que vai dando a confiança, não só para mim, mas pelo treinador. Assim, você respeitar, você dar oportunidade para todos, por mais que você tenha empatia por um ou por outro, assim, mas você tratar todos com igualdade, você dá essa oportunidade para que todos treinem o mesmo tempo, em quadra, assim, que tenham a mesma possibilidade, e a partir dali são eles que vão criar as oportunidades deles de jogar. Então, assim, foram coisas bem assim que eu achava, não me entender, eram coisas simples, mas muito significativas. Saber cobrar na frente de todos. Quantas vezes o Falcão prova disso, dentro de seleção, de clube, não tinha essa coisa de cobrar a parte, porque esse aqui é bonzinho. Não, porque eu tinha que cobrar, eu cobrava na frente de todos. Algumas coisas, lógico, uma coisa ou outra que eu conheço que o jogador, ele é mais fechado ou não, mas assim, na maioria, com o Reinaldo ali, a gente trabalhou muito tempo junto, assim, cobrar a coisa na frente de todos e saber se, pô, ele não cobra só do minhoquinho, ele cobra do grandão também, e dentro da quadra. Teve a oportunidade, aproveitou, vai jogar. Então, são essas assim que eu acho que faz com que o atleta confie mais em você e acredite e vai jogar por você dentro da quadra ali. Ô Wander, e como era... se você quiser comentar aí o que eles estão falando, pode ficar à vontade. Nós vamos começar a conversar aqui. Primeiro o Reinaldo falou assim E aí, Vandão, vai fazer o ceviche? Ceviche é uma comida especificamente peruana. A gente morou junto em Sorocaba, né, um ano. Me deu um trabalho que só. Então, a gente fazia cada semana ali, era sempre na sexta-feira, a gente reunia lá o pessoal da comissão, alguns jogadores ali para fazer uma comida. E eu sempre fazia esse aí. Aí ele disse que ele aprendeu bastante ali. Ele sabe cozinhar também, mas também ele gosta de beber muito, né? Então, eu já não era tanto assim, mas a gente, assim, foi um ano muito bacana, muito feliz ali. Tinha o meu preparador físico, o Thiago, e tem o Falcão contando uma história que essa acho que é a melhor que a gente tem ali. Eu lembro que a gente estava em Minas, nós fomos jogar um torneio de seleções lá, foi em 97, né, Falcão? Acho que foi isso aí. E a gente ficou, eu, ele e o Mike no mesmo quarto.
E a gente, poxa, a gente tinha um time sensacional, mas a gente não conseguiu classificar, a gente não foi bem na competição. E eu acho que na quarta rodada lá, a gente já estava fora. Pô, e assim, pô, o que nós vamos fazer aqui e tal? Eu sei que um dia estava o pessoal do Rio Grande do Sul, e eles estavam no andar de baixo. E aí, o que porra, eu e o Falcão, a gente fez, né? Pô, Vandão, vamos pegar nós pegamos o extintor, descemos pela escada, e vamos fazer o seguinte, a hora que abrir a porta, eu lembro que estava Falcão, Danilo, Manuel Tobias, eu não lembro outro, era o time da seleção gaúcha. Então, na hora que abriu, ele segurou, na hora que ele abriu, a gente tocou o extintor. Cara, eles ficaram com a cara branquinha e, ao mesmo tempo, a gente já desligou e foi rápido. Eles nem perceberam quem foi. E a gente subiu ali e ficou, mas não contente, não satisfeito, lá vamos nós de novo. Eu sei que a gente está com o extintor, a gente está subindo, e quem está subindo devagarzinho ali era o nosso supervisor, o Reinaldo, e o nosso treinador, o Ferretti. E aí, o Falcão muito do sem vergonha, e eu também, né? Do jeito que eles estavam subindo assim, eles não viram, pé na bunda deles ali, pô, correndo assim, olha, então tem coisas assim que a gente passou assim que as pessoas não sabem, eu acho que o bastidor é bem legal por causa disso assim, né? A gente passou muita coisa legal, poxa, de que hoje assim, é difícil, né, a gente ver isso aí, porque hoje assim, a gente não tinha celular, não tinha nada, a gente tinha telefone que a gente ficava perturbando, a gente passava pasta, esperava o Mike, a gente ligava para o nosso telefone, para o Mike atender e ficar com toda a pasta. Nossa. Então, assim, poxa, era assim, a gente não era também tanto profissionalismo, né? Começava aquilo ali também, mas eu acho que a gente, além do jogar, a gente se divertia na boa, assim, não fazia mal. Eu e o Falcão, a gente não era de beber também, assim, né? A gente era de extravasar e de bagunçar, que era bem bacana aí. Ô, Wander, e a sua leitura do jogo, principalmente na parte tática da partida, né? Como que você gosta, quais as características da sua equipe dentro da quadra? Então, assim, muita gente até fala assim, pô, Wander, eu não gosto do pivô. Eu, muito pelo contrário, eu adoro pivô, né? É que, assim, eu gosto muito de jogar de espaço vazio, eu aprendi muito com o Zego, que é um cara fantástico, maravilhoso, eu trabalhei um pouquinho com ele na Espanha, vi muitas equipes dele, assim, então, e pela minha característica também, assim, eu gostava muito que o pivô vinha de lado para deixar esse espaço para os alas e para os backs também infiltrar. Eu gosto muito do back que entra para infiltrar e para finalizar bastante, mas também gosto do jogo do pivô de referência ali, né? Mas, assim, eu tive em Joinville poucas dessas possibilidades, mas eu tinha jogadores que faziam esse ala pivô de vir buscar com muita qualidade. Então, a gente tinha muita posse de bola, é isso que eu gosto, né, do time com muita posse de bola, para envolver, para movimentar de quatro, assim, de muita infiltração. Gostava também muito de jogo de transição, de roubo de bola, assim, de 4-3, e assim, aí o Falcão que se destacava muito nessa situação, muitas vezes, e era proposital, muitas vezes falava, ele fica porque ele sabe que em algumas situações a gente vai ter uma linha de marcação que vai ajudar, se a gente roubar a bola é para ele, e aí a vantagem numérica ela é muito, muito grande, né? Então, muitas situações aconteceram assim na equipe que a gente tinha aqui de Sorocaba, mas principalmente também ali de Joinville, uma equipe de muita movimentação, onde a gente trouxe o Fernandinho depois no meio do ano, assim, que aí deu uma estrutura. O Fernandinho, além de ser um grande marcador ali na primeira linha, mas também jogava no espaço, tabelava, não era aquele pivô que recebia de costa, mas sabia fazer isso. O Jack depois veio e nos ajudou muito também nesse sentido. Então, assim, são situações que eu gosto de jogar com todo tipo de arma que eu tenho na mão, assim, né? Gosto de ter algumas características que eu gosto, que eu procuro sempre 3 em cada posição, um de força, um de velocidade, um de drible, né?
pivô, eu gosto de jogar com pivô canhoto, pivô destro, que saiba fazer essas situações também. E de pivô, não, desculpa, de back, de pivô também, gosto de pivô canhoto, gosto de pivô destro, para que você tenha todas essas possibilidades. Muitas vezes você não consegue isso, né? Por valores ou porque não tem no mercado, mas gosto disso. Eu tô vendo ali que o Wilson Saboy aqui tá perguntando quanto a sua experiência na seleção brasileira feminina. Poxa, a minha foi a melhor possível. Assim, ó, eu imagino que ele hoje já, não sei se é o 4º ano dele que está na seleção, assim, é fantástico, é Excelente maravilhoso. profissional, né, Wanda? Assim, Um excelente profissional de passagem. O Wilson teve aqui no nosso estágio de treinadores de futsal que a gente fez pelo 3º ano seguido. O Wilson deu um show também. O pessoal ficou apaixonado por ele aqui. Além de ser um amigo, né? Tem um carinho muito grande, né? É da família, né? Ele é primo da minha esposa ali, o pai dele. Maravilhoso, assim. O que eu tenho a dizer, assim, as meninas, elas são muito mais fáceis de trabalhar. Porque se você fala para ela fazer 10 vezes aquilo, ela vai fazer 10 vezes a 100%. Sim, elas não economizam, elas não enrolam, procuram fazer exatamente o que você faz. Muitas vezes você tem até que deixar elas um pouco mais à vontade, porque, assim, elas querem, sabe, fazer exatamente o que é predeterminado. Isso é muito bacana, assim. Os resultados que a equipe obteve, assim, eu lembro, tiveram outras pessoas que trabalharam com elas ali. Eu lembro que o Pipoca trabalhou um ano antes com elas ali, né? Teve outras treinadoras, Cristiane, enfim. Mas das meninas que eu trabalhei, assim, a vontade que elas tinham do aprender, sabe, do querer mais, e eu ainda também de aprender com elas ali, porque era um outro mundo para mim, assim. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Eu, assim, ó, eu sim, quero que aconteça o melhor para essas meninas, porque eu sei o quanto elas são lutadoras, brigadoras, e tudo que elas estão tendo hoje, elas merecem. Hoje nós temos a Mandinha, mas nós tivemos a Vanessa, que é uma menina que eu sou fã dela, Valéria, Silene, que é uma craque, que voltou à seleção ali, que eu vi, a Nega, a pivô, trabalhei pouco, a Diana, uma menina, uma Beck, assim, jogadoras assim que é a mesma qualidade do masculino, se você vê assim, finalização, enfim, entender o jogo como elas entendem hoje. Eu lembro assim, que quando a gente começou a colocar as bolas paradas, assim, o entendimento delas, o que a gente começou a fazer o bola parada, assim, por elas quererem aprenderem que não está bom, que nunca está bom, e que elas vão procurar a fazer o correto e o certo. E assim, a minha total admiração, a Josi, goleira, a Giga, enfim, a Missy, a Júlia, enfim, todas as meninas que eu passei com elas ali, a Neguinha do Ceará, são meninas assim maravilhosas ali. Desculpe se eu esqueci alguém, mas você fala com muito orgulho, né, Bando? Muito, muito, assim, porque você fala com muito orgulho, hein? Eu aprendi muito com elas ali, e assim, eu espero que ela esteja muito mais. Por isso que eu falo, né, da possibilidade, né, da confederação, tá conversando, pessoal da liga, para que se tenha uma liga mais competitiva, que é bacana, é bonito ver essas meninas jogarem ali. Realmente assim, as pessoas que não estão acostumadas vão se espelhar. O Reinaldo está falando a Lucileia, nossa, essa é a nossa camisa 10, a gente comparava ela com o Lenise, assim, facilidade para fazer gol, a Jéssica, a Jessiquinha, nossa, assim, assim, o orgulho de ter trabalhado com elas ali. Quem sabe um dia, no futuro, a gente não sabe, né? Mas hoje elas estão em boas mãos aí. O Wilson Saboia faz um grande trabalho. Essas meninas, assim, são maravilhosas. Ô, Wander, e dentro da sua visão hoje, como você vê o futsal brasileiro hoje no contexto geral, de estrutura, dentro da quadra, qual a leitura que você faz? Eu vejo hoje assim, né? A estrutura lógico, nosso carro-chefe lá é a seleção brasileira, e ela está muito mal, né? E a gente sabe o porquê, porque hoje não se tem dinheiro, não tem investimento ali. A gente sabe que sem investimento é difícil você conseguir as coisas. Eu lembro quando a gente estava ali, nós tínhamos patrocínio de Banco Brasil, Correios. Então a estrutura que a gente tinha era maravilhosa. Nós tínhamos um centro de treinamento maravilhoso. A gente fazia muitos amistosos, não só aqui no Brasil. A gente ia buscar
equipes europeias para vir jogar aqui, a gente ia lá fazer amistosos com essas equipes, e isso dá uma bagagem muito grande para atletas, principalmente esses que não vivenciaram, que não jogaram lá fora. Isso é importantíssimo, né? Então, o que eu vejo mais primeiro, é lá em cima, né? A gente estruturar lá em cima, para depois a gente vir estruturando com os clubes. Os clubes, hoje da Liga, eles estão mais estruturados, né? Mais organizados. A gente vê equipes ali, hoje, o modelo que eu vejo, que são os dois principais ali, a equipe do Corinthians, a equipe do Carlos Barbosa, tem Joinville também, mas precisa melhorar porque não tem uma quadra específica, e isso a gente sabe que faz diferença, mas também é uma equipe organizada, tenta se organizar lá fora. O Pato, que apesar, né, de ser bicampeão, é muito pelo trabalho que eles fazem ali, que não é fácil você ser bicampeão de uma competição onde você muda praticamente metade do time e você consegue ganhar uma competição. É mérito dos jogadores, mas principalmente do treinador, do Lacerda, ali, que fez um grande trabalho. Mas assim, a gente sabe que não é toda hora que vai acontecer, né? Mas isso aí a gente sabe que é mão do treinador. As equipes paranaenses hoje que estão investindo mais, né? Eu vejo assim, as equipes da Liga Nacional estão num patamar melhor, né? Erechim, que há muito tempo já vem fazendo um grande trabalho, o Marreco, que hoje deu uma caída, mas tem Campo Mourão, que está subindo, o Foz, que está subindo ali. Eu acho que assim, a Liga está num bom estágio, né? Mas que, lógico que a gente sempre quer mais, um auxílio melhor. Assim, eu acho inconcebível ainda, do jeito que a gente está, a gente não ter condição de fazer uma parceria com uma companhia aérea, porque é tão desgastante. Pois a gente faz viagens de 17 horas de ônibus, de 10 horas, a gente joga 10 horas porque vai viajar. Então, essas situações ainda deixam a desejar. Que eu falo assim, a gente perde em organização lá fora, né? Porque lá fora é para a Espanha. Mas em termos de competitividade, do jogar, aqui é muito mais difícil você jogar do que jogar lá. Lá você tem, lógico, os melhores jogadores, né? Eles vêm, buscam os jogadores daqui e vão para lá. Mas a competitividade do jogar, eu quero ver eles virem jogar 3 vezes na semana aqui em alto nível, né? A coisa não é fácil. É diferente. É diferente. Lá eles têm muita qualidade dos jogadores, vêm buscar os grandes jogadores, mas a competitividade aqui ela é muito grande, ela é muito maior. O Reinaldo está falando da Jéssica aqui. Tem a Jéssica e a Jessiquinha, né? A Jessiquinha é a menorzinha, grande, mas a Jéssica também, cracaça, acho que está na Itália hoje. Poxa, a gente foi muito feliz assim, na montagem. Lembro da Gabi, da Tati. As meninas, olha assim, formou um grupo ali maravilhoso e vem formando. Eu vejo pelo trabalho que o seu Neto Saboia faz ali, e a gente vê a qualidade das meninas ali, o amor, o carinho que elas fazem nas postagens dela. Eu procuro sempre tentar postar também alguma coisa, sim, para tentar ajudar, né, fortalecer o futsal feminino, e espero que elas consigam muito mais do que elas já conseguiram, do que era no passado e do que é hoje. Nossa, são vitoriosas. E parabenizar também a Cristiane, a treinadora que foi lá do início, a Wanda, né, que começou todo esse processo ali também, e outros treinadores que eu não me recordo aqui também, mas que eles são os responsáveis por isso aí. Ô Wander, tá acabando a live aqui, falta um minutinho só. Eu queria te agradecer pelo convite, né? E também convidar o pessoal para estar acompanhando. Teremos aqui o James amanhã do Joinville, Paulo Ladeira, CPF, e Guita, bateria, e muito mais. E no futsal semana que vem, o Felipe vai estar aqui, do Magnus, o pessoal do Brasília também. Nós estamos tentando trazer esse pessoal para compartilhar o conhecimento na modalidade. Muito obrigado de coração por você ter participado conosco dessa live aqui. Valeu, eu que agradeço. Eu estava vendo ali só o Reinaldo, se dá um tempinho para falar. A gente estava em Niterói e nós entramos, acho que uns 10 dentro do elevador, e eles começaram a pular, enfim. O elevador parou, o dono veio, deu uma bronca em todo mundo, o gerente teve que pagar o problema do elevador.
elevador ali. E só tinha gente ruim lá dentro do elevador. Hein? Só, principalmente o Jabá. Quando foi pedir desculpa pro Reinaldo, começou a rir, tomou mais 300 de multa. Aí viu o Falcão. Valeu, gente, aí, ó. Obrigado. E a gente está aí fazendo mais live também, ajudando. E muito obrigado pelo convite, tá, Matheus? Parabéns você. Eu que agradeço, Wander. Sucesso. Deus abençoe aí nessa caminhada. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abração. Tchau, tchau.